A Controladoria Geral da União, a CGU, multou uma empresa em mais de 6 milhões de reais por desvios de verbas no Ministério do Trabalho e também no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira e faz parte de um acordo de leniência entre a empresa, CGU e também a AGU, que é a Advocacia Geral da União. Esses desvios aconteceram entre os anos de 2014 e 2018, durante os governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. A microestratégia foi alvo de 2 operações da Polícia Federal que resultaram na descoberta de fraudes em licitações e contratos de tecnologia da informação. A Polícia Federal identificou desvios de mais de 50 milhões de reais do trabalho e também 40 milhões do DENIT. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a essa multa que foi aplicada pela CGU a uma empresa por desvios que aconteceram nos governos de Dilma Rousseff e também Michel Temer. Dávila. Olha, Canhato, se você pegar o currículo histórico do DENIT e da Codevasp, ele é tão extenso em falcatrua como o do PCC. Eu não sei como não acabaram com essas duas coisas. São 2 anos de corrupção inacreditáveis no Brasil. Não é governo Dilma, Michel Temer, é todo o governo, é antro de escândalo. Como nesse governo também. É um negócio incrível. Então, eu não entendo como é que tem órgão e que é tão cobiçado por alguns parlamentares para colocar pessoas nesses órgãos. É um negócio que não dá para entender. Nós devíamos fazer aqui uma matéria, eu até sugiro aqui a Jovem Pan, para o histórico. Conta a história do DENIT e do Codevasp. É um festival de escândalo, um atrás do outro. É uma ficha corrida quase de uma organização criminosa, em vez de ser uma entidade de Estado. Está na hora da gente dar um basta nessas coisas. Não faz o menor sentido ter algo que é capturado por interesses políticos e que é, na verdade, um antro de negociar. É uma coisa inacreditável, tanto o DENIT quanto o Codevasp. Todo ano tem escândalo nesses 2 órgãos. Eu não sei como alguém não tem coragem de dar um basta nisso. Delegado Palumbo, segundo a apuração, mais de 90 milhões de reais teriam sido subtraídos das pastas do trabalho e também do DENIT. O crime compensa, né? Desvia 90 milhões, devolve 6 milhões, faz um acordinho, ninguém vai para a cadeia, ninguém fica preso. Ou seja, valeu a pena para o criminoso. O Dávila está corretíssimo, aquilo lá é uma fonte de corrupção. Inclusive tem parlamentares, Dávila, que adoram mandar emendas lá, adoram colocar dinheiro lá. E a gente já sabe por quê. E eles não querem acabar com isso. Tem que privatizar tudo e não deixar na mão do Estado, porque senão vira isso. Vira corrupção atrás de corrupção. E aí eles desviam 90 milhões, devolve 6 e vai para casa, como se nada tivesse acontecendo. Pois é, uma monta que surpreende, resolveria a vida de muita gente, hein, Mota? Deve ter resolvido a vida de muita gente, né, Canhato? Parabéns à CGU. Mais uma vez, parabéns à Polícia Federal. Esse é o trabalho da polícia. Pelo que eu entendi, esses desvios foram cometidos em contratos de tecnologia da informação. São contratos que são muito complicados, envolvem o fornecimento de serviços difíceis de você precificar e difícil de você medir se o serviço foi ou não entregue. Então, são mais sujeitos a esse tipo de problema. Pois é, agora, Dávila, a gente viu ao longo dos últimos anos, talvez de 10 anos para cá, uma mudança substancial na maneira como os órgãos públicos acabam tratando esse tipo de política por parte de servidores públicos que não acabam respeitando o erário público, para dizer o mínimo, né? Quais são os bons feitos realizados, talvez pela Operação Lava Jato, mas também por outras iniciativas que perduram até hoje? Porque também não é incomum muita gente que diz que aquilo que foi feito de positivo lá atrás acabou se desfazendo, né? Por medidas, inclusive, do Poder Judiciário. Olha, eu gosto de citar um órgão que o governo costuma criticar muito, mas que é um exemplo disso, que é o Banco Central. O Roberto Mota, que é da minha geração, lembra muito bem, antes do Banco Central existir ou ser independente,
Sabe como que era decidido política monetária, taxa de juros? Pelo Conselho Monetário Nacional. Você juntava político, empresário, general, era uma loucura, era a coisa mais instável que existia no Brasil. Aí o que acontece? Na gestão Fernando Henrique, começou a profissionalizar a gestão do Banco Central. O presidente era escolhido, os diretores são todos técnicos, os votos são todos transparentes e apresentada a ata do Banco Central depois do voto, você sabe como cada um votou. O que aconteceu? Trouxe estabilidade para a política monetária brasileira. E agora, com a independência que o Banco Central adquiriu de forma definitiva no governo Bolsonaro, é um órgão absolutamente técnico, blindado de interferência política, cuja todas as decisões são transparentes e comunicadas à população. Qualquer um pode ler a ata do Banco Central. Assim, a reunião na terça, 48 horas depois tem a ata, você sabe como cada um votou. Veja como isso trouxe estabilidade. A área, ela é estável por causa de ser um órgão absolutamente técnico, gerido por gente competente e que tem independência de agir sem ser influenciado pela política. Então, nós deveríamos seguir o exemplo do Banco Central para fazer essa limpeza nesses órgãos. Agora, veja só o que os governos do PT fizeram. Eles destruíram, em 15, agora 16 anos de poder, as agências reguladoras, que foram criadas com esse espírito. Eram órgãos técnicos, de gente técnica, e se tornou, de novo, antro de indicação política. E isso acabou com as agências reguladoras. E é muito ruim para o país não ter boas agências reguladoras. Então, deveríamos seguir mais o modelo do Banco Central e desfazer a politização de órgãos técnicos, como aconteceu com as agências reguladoras.